Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Bom dia, amados irmãos. Hoje nós vamos desfrutar da semana 1 do Alimento Diário, que tem como título As Qualificações dos Presbíteros e Diáconos. E hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira, que tem como ler com oração Apocalipse, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, que possamos ouvir, Senhor, o que o Espírito diz às igrejas, possamos ouvir, Senhor, falar profético dos apóstolos. Ó Senhor Jesus, esse falar que nos dá direção. Ó Senhor Jesus, que nos leva a perseverar dia a dia. Ó Senhor Jesus, que nos leva a praticar a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor, que possamos estar, Senhor, tapando nossos ouvidos para as coisas do mundo, para as coisas que não edificam, mas que nossos ouvidos, Senhor, possam estar abertos, possam estar atentos à Tua palavra. Ó Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, que nós recebemos, ó Senhor Jesus, através desse Espírito todo inclusivo, esse Espírito que hoje está em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos leva, Senhor, a valorizar o Teu falar, a valorizar o falar dos apóstolos. Ó Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. O título da quarta-feira é A Comunhão dos Presbíteros com os Apóstolos. Os apóstolos são enviados pelo Espírito Santo para gerar igrejas. Uma vez levantada uma igreja, o apóstolo a entrega aos cuidados dos presbíteros e vai a outro lugar a fim de cumprir sua comissão de levantar o testemunho da igreja. Assim, a administração da igreja em determinada cidade é responsabilidade dos presbíteros. Eles a conduzem, cuidando das finanças e principalmente do aspecto espiritual. A igreja tem autonomia financeira e administrativa. Apesar disso, nunca devemos esquecer que ela precisa estar ligada à obra que o apóstolo faz. Pensar diferentemente disso é um equívoco. A igreja é local e autônoma administrativamente. Contudo, de acordo com a Bíblia, deve existir comunhão entre as igrejas e os apóstolos. Para melhor compreensão disso, leiamos: Uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Esse é um trecho da carta que Paulo escreveu para os Colossenses, a qual foi estendida para a igreja em Laodiceia, e por sua vez, a carta de Laodiceia também seria lida pelos Colossenses. Isso evidencia a comunhão entre as igrejas. O apóstolo envia para determinada igreja uma carta, e esta também é lida por outras. Isso também demonstra que existe comunhão entre as igrejas na palavra falada pelos apóstolos, gerando um vínculo entre elas, o que é positivo e necessário, pois nenhuma igreja deve ficar isolada. Aleluia! Essa relação fica ainda mais clara ao lermos Apocalipse. Quando João escreve para as 7 igrejas da Ásia, há um mesmo versículo que se repete nas 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Graças ao Senhor, o Espírito está falando às igrejas. E nós, amados irmãos, temos a obrigação de ouvir as palavras que o Espírito nos fala por intermédio dos apóstolos, os quais nos transmitem vida por meio da palavra profética. Aleluia! Voltando ao assunto da função dos presbíteros, isso também é abordado em 1 Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Querido leitor, você percebe por esses versículos que o presbítero é visto como mártir?
uma testemunha dos sofrimentos de Cristo? Isso indica que, ao exercer bem sua função, os presbíteros inevitavelmente passarão por sofrimentos. Ó Senhor Jesus! Entretanto, se estiverem dispostos a testemunhar os sofrimentos de Cristo, terão uma glória reservada para eles, pois serão coparticipantes da glória a ser revelada. Aleluia! Irmãos que são presbíteros, dediquem-se à sua função, pastoreiem sua igreja e guardem a palavra profética que lhes servirá de guia para dar direção e também servirá de alimento para todos os irmãos. Como Paulo, permitam-se desgastar pela igreja. Os sofrimentos lhes darão o crescimento, a maturidade de que precisam para ser glorificados. Lembrem-se de que não podemos cuidar dos irmãos como dominadores, apenas dando-lhes ordens. Antes devemos tornar-nos modelo do rebanho. Fazendo assim, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Aleluia! Essa é a promessa que Deus reservou aos presbíteros que pastorearem bem suas igrejas. Aleluia! Pergunta: por que os presbíteros precisam estar vinculados aos apóstolos? Amém, amados irmãos. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor por essa quarta-feira. E o título do alimento diário de hoje diz: a comunhão dos presbíteros com os apóstolos. Senhor Jesus. E o oralê está muito rico, né? Que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia? Ou seja, o Espírito, amados, no dia de hoje, está falando para todas as igrejas. Louvado seja o Senhor. Ou seja, todas as igrejas ouvem o falar do Espírito. E é um falar que nos dá alvo, nos dá um caminho a seguir, nos dá um foco a trilhar. Louvado seja o Senhor, amados, porque o Espírito tem falado a todas as igrejas por meio dos apóstolos. Amém? Louvado seja o Senhor. E nós vimos no dia de hoje que os apóstolos, né? Essa palavra apóstolo significa enviado, né? Enviado por Deus. E é rico porque esses apóstolos pregam o evangelho, né? Eles são comissionados pelo Espírito e eles pregam o evangelho naquela cidade, guiados pelo o Espírito, né? E eles geram a igreja naquela cidade, oh, aleluia por isso, né? E aí eles entregam para os presbíteros, amém? Foi assim que aconteceu aqui em Guarabira. Eu lembro bem, no ano de 99. E graças ao Senhor, a entregue aos presbíteros, né? E os presbíteros passam agora a depender também do Espírito para estar cuidando dos santos, né? Que reúnem ali com eles. Louvado seja o Senhor. E a partir daí, nós vemos que a igreja, a partir daí, ela passa agora a também depender do Espírito, dia após dia, para continuar a crescer em vida e em número, não é? E nós vimos também que a igreja, amados, ela tem autonomia, né? Tanto financeira como administrativa. Aleluia por isso. Mas, amados, nós não podemos esquecer que nós precisamos continuar em sintonia com os apóstolos e com a obra a qual ele faz parte, não é mesmo? Louvado seja o Senhor. A exemplo disso, nós vimos bem claro na leitura de hoje que Paulo escreveu uma carta, né, para os irmãos em Colossos, e ele pede para que essa carta seja lida para os irmãos de Laodiceia. E também a carta de Laodiceia, ele pede para que os irmãos de Colossos a leiam. Olha que maravilha! Ou seja, as igrejas naquela região estavam em sintonia com o apóstolo Paulo. Aleluia! Por isso que nós também hoje estamos em sintonia com o apóstolo. Amém? Aleluia por isso, né? E graças ao Senhor, porque ainda lá na epístola que Pedro escreve, ele diz que não devemos cuidar do rebanho, mas não de qualquer maneira, né? Não com sorte da ganância, não como dominadores do rebanho, daqueles que nos foram confiados, não. Precisamos cuidar cuidar do rebanho, sendo modelo do rebanho, pastorear o rebanho como Deus quer. Essa é a vontade de Deus para nós, não é mesmo? E dessa maneira, como modelos do rebanho, amados, você sabe que o modelo,
um exemplo, né, de vida, de viver, fala mais do que muitas palavras, amados. Não é mesmo? Se eu falo, mas não tenho um viver, não sou um modelo, como é que as pessoas vão praticar aquilo? Não é mesmo? Mas graças ao Senhor, né? O presbítero precisa ser um modelo, né? Do rebanho. Dessa forma, o rebanho vai seguir o determinado modelo, que é o modelo que o presbítero está mostrando ali naquela localidade, amém? Senhor Jesus. E a gente viu também que se nós procedermos dessa maneira, se vivermos dessa maneira, amados, vamos receber a inacessível coroa da glória. Irmãos, eu e você vai ser galardoados. Olha que maravilha! O Senhor é maravilhoso, amados. Ele sabe que quando praticamos a palavra, toda a igreja é abençoada e cada santo daquela igreja vai receber essa coroa, não é mesmo? Louvado seja o Senhor. Essa coroa não é só para Paulo, né? Mas é para todos que amam a sua vinda. Por isso, amados, vamos praticar e viver essa palavra com muita intensidade, né? Em nosso viver diário. Louvado seja o Senhor, né? Que nessa quarta-feira nós somos muito encorajados, né? A desfrutar mais e mais do Senhor e, claro, tá ouvindo o falar do Espírito. Ó, Senhor Jesus, esse falar que é intenso, que é maravilhoso e encorajador para todas as igrejas. É um falar que nos dá alinhamento, nos dá foco e nos dá a certeza de que nós vamos reinar com o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor, amados. Que todos nessa quarta-feira possam estar desfrutando, né? Liberando o seu espírito e desfrutando do Senhor com muita intensidade. Amém? Louvado seja o Senhor, amados. Tenha uma boa quarta-feira e um bom desfrute. Aleluia.